Olá, ouvintes deste canal, bem-vindos a mais um estudo e já quero me desculpar, né, pela falta de mensagens aqui no canal durante esses meses aí, mas agora eu vou colocar mensagens seguidamente agora, então acompanhe que vai ter uma série de mensagens. E o tema que eu quero trazer hoje é mais um tema que é muito mal explicado, né, um tema muito mal interpretado pela maioria da cristandade, e é sobre Tiago capítulo 4 e versículo 7, que diz assim: Portanto, submetam-se a Deus e resisti ao diabo, e ele fugirá de vocês. Ou ele fugirá de vós, né? Então, o que eu quero trazer hoje é explicar quem é esse diabo aqui do Tiago capítulo 7. Até então se entende, né? Muitos entendem que é o ser Satanás, né? O anjo que pecou, né? Que colocam como inimigo de Deus, inimigo da igreja e tudo mais, né? Aquele que faz o homem pecar, o anjo Satanás. Mas eu quero dizer aqui que não se trata em hipótese alguma do ser Satã, aqui, do ser Satanás. Esse diabo de Tiago capítulo 4, verso 7, não se refere ao Satanás. Por quê? Porque sempre quando é lido esse versículo, não é lido o seu contexto. Porque o contexto é que explica o texto, né? O verso. Tem que ler antes e ler depois. Aqui se trata de você mesmo, de mim mesmo, da nossa natureza carnal. Se trata do nosso velho homem. Primeiramente, para quem não sabe, a palavra Satanás, diabo ou Satã, ela vem primeiramente de origem do hebraico Hassatã, que significa é um adjetivo, é o adversário, caluniador, acusador, oponente, opositor. É isso que significa Satanás, traduzido para o português, né? Que é Hassatã no hebraico e ficou Satanás em português. E aí, quando traduziram para o grego, ficou Diabolos, né? Que em latim é Diabolos e em português ficou diabo. Mas é apenas uma tradução da palavra Hassatã, Satanás no hebraico, e diabo, diabolos no grego, que tem o mesmo significado, é adversário, acusador, caluniador, opositor. Enfim, todos esses adjetivos aí, né? Então nós temos que aplicar o sentido da palavra Satanás ou diabo dentro do seu contexto. Tem hora que não fala do ser Satã, tem hora que fala do ser Satã. Mas nesse caso aqui ele é apenas um adjetivo. Diabo ou Satanás aqui é apenas um adjetivo nesse contexto. Que quer dizer o quê? Quem é o nosso opositor principal? É o nosso velho homem. Aquele que nos afasta de Deus não é o Satanás, é nós mesmos. Deus fala que, em Crônicas, se não me engano, que os seus pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. O Satanás não tem poder de nos afastar de Deus. A única coisa que nos afasta de Deus é o nosso pecado, é o nosso velho homem, a nossa natureza pecaminosa, que faz separação entre nós e Deus. Mas vamos ler o contexto aqui que vai ficar muito claro. Vamos pegar desde o Tiago, capítulo 4, verso 1 em diante. Lendo aqui o versículo 1. De onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês? Está vendo o que está falando? Da natureza carnal, dos pecados do homem, do coração, da mente do homem. Verso 2. Vocês cobiçam coisas e não as têm. Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não tem por que não pedem. Não tem por que não pedem, né? O apóstolo pergunta. Por que não pedem? Se vocês não têm, por que não pedem? Verso 3. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastar em seus prazeres. Adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus? Quem quer ser amigo do mundo faz-se inimigo de Deus.
Ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes? Verso 6. Mas ele nos concede graça maior. Por isso diz a Escritura: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Verso 6 falando de orgulho. Verso 7 aí diz: Portanto, submetam-se a Deus e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Verso 8: Aproximem-se de Deus, e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o seu coração. Purifiquem a sua mente, né? Coração significa a mente da pessoa, consciência, o pensamento. Verso 9: Entristeçam-se, lamentem e chorem, ou seja, pelo seu pecado, né? Pela sua carnalidade. Troquem o riso por lamento e a alegria por tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e ele vos exaltará. O apóstolo Paulo está falando o que aqui? Está falando para se humilhar e chorar de arrependimento por causa dos seus pecados. De toda essa imundícia aqui, desde o verso 1 até o verso 11 aqui, que fala dos pecados que o apóstolo está repreendendo os irmãos aqui. O apóstolo está fazendo uma repreensão porque os irmãos estavam cometendo vários pecados aqui. E verso 10, né? Humilhem-se diante do Senhor e ele vos exaltará. E verso 11, irmãos, não falem mal uns dos outros. Estão vendo? Falando de fofoca. Quem fala mal contra o seu irmão ou julga o seu irmão, fala contra a lei e a julga. Quando você julga a lei, não está cumprindo, mas está se colocando como juiz. Porque há apenas um legislador e juiz, verso 12. Aquele que pode salvar e destruir. Mas quem é você que pode julgar o seu próximo? Então, claramente aqui o contexto do antes e do depois do verso 7 fala da carnalidade do homem e da velha natureza. E aí diz, portanto, submetam-se a Deus, ou seja, façam a vontade de Deus, submetam-se à palavra de Deus, porque Jesus disse, as minhas palavras são espírito e são vida. Romanos 8:1 diz, nenhuma condenação há para aqueles que não andam segundo a carne, mas andam segundo o espírito. Então, portanto, sujeitai-vos, submetam-se à palavra de Deus, vivam a palavra de Deus, acolham ela dentro de vós, que ela é poderosa para salvar as vossas almas, diz Tiago capítulo 1, verso 21. E então diz, e resistam ao diabo. Quem é o diabo aqui? É o teu velho homem, é tu mesmo, é eu mesmo, é o teu homem interior que precisa ser vencido todos os dias. Resistam ao pecado, resistam ao teu velho homem e ele fugirá de vocês. Ou seja, submeta-se à palavra de Deus, viva a palavra de Deus a cada dia, né? Se volte para Deus, se curve diante da palavra de Deus, acolha a palavra na sua vida. Então, o velho homem, a vontade de pecar vai fugir de você. A vontade de pecar não vai se aproximar de você, porque o teu velho homem, ele vai fugir. Porque a palavra diz que o espírito milita contra a carne e a carne luta contra o espírito. Então é uma guerra da carne, natureza pecaminosa, e com o Espírito de Deus, que é a palavra em nós. A nossa luta não é contra o diabo, a nossa luta é contra nós mesmos. Então esse contexto aqui fala claramente da nossa velha natureza. Portanto, submetam-se a Deus, façam a vontade de Deus, cumpram a palavra de Deus e resistam firme ao diabo. Quem é o diabo aqui? É o teu velho homem, a tua natureza carnal, o teu pecado. Por quê? Porque o pecado nos acusa diante de Deus, né? A palavra diz que em 1 João que, filhinhos, não pequeis, mas se pecares, temos um advogado justo e fiel diante de Deus, que intercede por nós, seja Jesus Cristo, o justo. Então, por que precisamos de um advogado se pecar? Porque o pecado nos acusa diante de Deus. O pecado é que nos afasta de Deus. Então, o diabo desse contexto é você mesmo, a tua natureza pecaminosa
o teu velho homem, os teus pecados, que te acusa e te calunia, que se opõe a Satã, opositor, é o teu adversário, aquele que te separa de Deus. Porque a Bíblia diz que nem a morte, nem a altura, nem profundidade, nem os anjos, nem poderes, nem qualquer outra criatura pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então espero que tenha sido claro nessa breve mensagem. Leia com toda atenção esse capítulo de Tiago, porque esse verso 7 não fala do diabo. Porque hoje em dia qualquer coisa na igreja, foi o diabo, é o diabo. Tudo é o diabo. Ou seja, arrumando um álibi, uma desculpa para você mesmo não se consertar. Quando a Bíblia fala de você e não fala do ser Satã. Não estou negando de forma alguma a existência do ser Satã. Só estou colocando o significado, o adjetivo correto da palavra dentro do seu contexto. Eu sou obrigado a respeitar o contexto em que o versículo está escrito. E o contexto aqui é muito claro, dizendo quem é esse diabo aqui, que é um adjetivo para ilustrar o teu pecado, o teu velho homem que se opõe, que te acusa, que te separa de Deus. Então, muito obrigado por ouvir este áudio, este vídeo. Se puder, compartilhe, passe para alguém. E até o próximo vídeo. Não percam os próximos vídeos, que eu também falarei sobre alguns versos que falam do diabo e vou desmistificar mais uma vez, revelando que não fala do ser Satã. Então, muito obrigado e até o próximo vídeo.